Oi, Elivaldo, bom dia, boa dia. semana. Pois é, Nádia, bom dia para você que nos acompanha, uma ótima semana. Uma semana que começa aí com a repercussão da morte do prefeito da maior cidade do país, o prefeito Bruno Covas, de São Paulo, que morreu nesse final de semana, Elivaldo, aos 41 anos, e que lutou bravamente, contra um câncer no sistema digestivo desde 2019, enfrentou a campanha política do ano passado, contraiu o Covid, ficou curado, sempre uma pessoa com virtudes associadas aí à diplomacia, um político moderado, um político muito admirado. A gente vê imagens aí do cortejo do corpo do prefeito Bruno Covas, que era do PSDB e que entrou muito jovem para a política e na herança do avô Mário Covas, que chegou a ser também uma das grandes lideranças, das principais lideranças, inclusive iniciando aí o PSDB lá em São Paulo. É verdade, chegou a morar com o avô, ainda criança, lá no Palácio dos Bandeirantes, quando Mário Covas foi governador de São Paulo. E como você disse, Nádia, um guerreiro, Bruno Covas, ele, quando foi diagnosticado com câncer, parte do aparelho digestivo, com complicações no aparelho digestivo, enfrentou a pandemia do novo coronavírus em São Paulo, um enfrentamento muito difícil, e depois conseguiu forças ainda, já diagnosticado com câncer, de ir para a reeleição. Aí a liderança em construção no país consegue se firmar ao chegar com as próprias digitais ao poder na principal cidade do país, São Paulo. Mas, infelizmente, não resistiu nos primeiros meses da nova gestão e foi piorando aos poucos, e ontem não resistiu uma nova crise e acabou morrendo em São Paulo. Foi sepultado no mesmo jazigo onde estão os restos mortais do avô, Mário Covas, que, curiosamente, Nádia, morreu também no poder em 2001, quando era governador de São Paulo. Também vítima de câncer. Também vítima de câncer, era o vice dele, Geraldo Alckmin, que depois teve uma projeção muito forte da política paulista e paulistana. Agora, um político sensato e que conseguia unir duas características importantes para o PSDB nesse momento da política brasileira e da situação do partido. Ele preservava a raiz do partido pela ligação familiar com Mário Covas e a juventude, um político da nova geração tucana e que representava-se de forma muito correta, muito coerente, muito sensata a tradição do PSDB na política brasileira e com enorme perspectiva de futuro, lamentavelmente interrompida pelo câncer fatal. A gente tem uma reportagem do SBT que traz um pouco da história do prefeito Bruno Covas. Quando Bruno Covas nasceu, em 1980, o Brasil ainda estava mergulhado na ditadura militar. Na época, o avô dele, Mário Covas, era um dos principais líderes do PMDB, partido de oposição ao regime. Depois de dirigir a juventude tucana, Bruno Covas venceu a primeira eleição aos 26 anos. Virou deputado estadual com mais de 100 mil votos. Na eleição seguinte, o número dobrou e ele foi campeão de votos, mas não exerceu o mandato porque foi convidado pelo governador Geraldo Alckmin para assumir a Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Em 2014, chegou a hora de um voo mais alto. O político conseguiu uma vaga na Câmara dos Deputados, mas voltou logo de Brasília com a eleição para vice-prefeito de São Paulo na chapa de João Dória. Quando o político decidiu disputar o governo do estado, Bruno Covas herdou a prefeitura. Menos de 2 anos depois, quando preparava-se para disputar a reeleição, descobriu que estava com a mesma doença que acometeu o avô. O câncer de Bruno foi diagnosticado primeiro na cárdia, uma região entre o estômago e o esôfago, mas já tinha metástase no fígado e nos gânglios linfáticos. Queria agradecer todas as manifestações de carinho e apoio por essa nova fase do tratamento que comecei no dia de ontem. Ele começou o tratamento com sucesso e seguiu adiante com os planos políticos. Poucos meses depois, precisou enfrentar o maior desafio da vida pública: chefiar a prefeitura da cidade, que foi a principal porta de entrada do novo coronavírus ao Brasil. Em abril deste ano, veio a notícia de outros tumores, desta vez no fígado e nos ossos. O prefeito continuou despachando do hospital enquanto passava por quimioterapia e imunoterapia. Nos últimos meses de vida, foi visto em muitos compromissos de campanha ao lado do filho Tomás, fruto de uma relação de 10 anos. O adolescente morava com o pai e ajudou a cuidar dele. Fizemos o bom combate. 15 anos apenas, tem o Tomás, e
ao lado do pai, enfrentou aí até o último momento, quando na sexta-feira já foi anunciada a irreversibilidade do quadro agravado do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Assume a prefeitura, já assumiu, já estava nos trabalhos em exercício, mas agora definitivamente o vice Ricardo Nunes, que é do MDB, Livaldo, mudando aí então o Tucanato, que há muito tempo está no comando da Prefeitura de São Paulo, partindo agora para o MDB. Correto. Recuperou a Prefeitura em 2016, com a derrota de Fernando Haddad para João Dória Júnior. Recuperou a Prefeitura de São Paulo e agora perde de forma inesperada, até com a morte do prefeito Bruno Covas. O MDB vai para a Prefeitura como aliado do governador João Dória. Ricardo Nunes é filiado ao MDB, já foi vereador em São Paulo, tem uma atuação discreta, é empresário, foi inclusive muito criticado durante a campanha, mas tem agora a oportunidade de projetar o MDB não só em nível estadual, lá em São Paulo, mas quem sabe até com desdobramentos nacionais. E pode ser importante até mesmo na definição ou na elaboração da estratégia de João Dória para disputar a presidência da República.